Shalom Avrachot, bem-vindos de volta ao nosso estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Espero que desta vez eu consiga fazer a gravação com o vídeo junto. Das outras duas vezes, essa câmera desligou sozinha. E pelo que eu pesquisei na internet, uma questão de software mesmo, uma questão de conexão, mudei o local da conexão. Espero que não dê problema dessa vez. Bom, de qualquer maneira, o conteúdo continua. Nós estamos no capítulo 12 do guia e nós estávamos para refletir a respeito daquela citação talmúdica que foi usada pelo Ramban, parcialmente, só uma partícula, mas o Ramban faz isso de propósito, até porque o guia já é um livro enorme, então não dá para citar absolutamente trechos inteiros, né? Não tem como fazer isso. Então, a mesma coisa o Talmud, a mesma coisa outros textos rabínicos também fazem o mesmo. Né? Não cita versos inteiros, a partícula e todo mundo já entendeu, né? Pelo menos na maior parte do tempo. Às vezes isso leva a confusão. Nós tivemos aí um exemplo de um trechinho do Ramban que ele citou, a gente não sabe dizer exatamente se é Terrilim ou se é Ishayahu, porque a cláusula está nos dois. Mas esses são casos esporádicos, não é todo o tempo que isso acontece. Então, o conceito do Metatron. Então, no final do capítulo, o Ramban cita um trecho talmúdico, no qual a divindade se levanta e se senta, e aí ele enfatiza que isso não é para ser entendido literalmente, tem que ser óbvio para o leitor a essa altura, né? E pode parecer que ele escolheu esse texto comprobatório para contrapor outros textos, e especialmente por causa da influência islâmica, que era a realidade que ele vivia, que considerava Deus levantando e sentando literalmente. Mas é claro que nós temos algo mais profundo nisso daí. É preciso que vocês tenham em mente, historicamente falando, que a religião islâmica, muito mais que o cristianismo, ela se tornou uma religião muito atraente para muitos judeus. E um dos motivos de ela se tornar atraente para muitos judeus é, primeiro, o fato de que os islâmicos, embora, e eu me refiro aos não radicais, que naquela época eram muitos e hoje, no entanto, mas os islâmicos não radicais, eles eram mais ou menos tolerantes dos não islâmicos. O que acontece é que eles cobram impostos abusivos de quando eles têm pessoas que não seguem o islamismo em seus países. E esta é uma maneira, digamos assim, passiva, entre aspas, porque tem certa agressividade aí, mas é financeira, mas então é uma versão fisicamente passiva de você tentar pressionar a pessoa para aceitar o seu sistema. E aí, a pessoa aceitando o sistema, ela tem as vantagens, né? E então essa é uma das características. A outra característica é o fato de o islamismo não ser alahicamente idólatra. Alahicamente no sentido de que ele não fere juridicamente falando, alahicamente falando, o código de Avodah Zarah, porque eles têm o mesmo conceito de unicidade. É claro que seus filósofos e pensadores não deixam isso muito claro, mas até aí, tudo bem, pode-se discutir mesmo o assunto, né? Então, eles não entendem a divindade como duas, três, então pronto, né? Então, esses dois conceitos trabalharam juntos para tornar durante muitos séculos o islamismo uma opção em relação ao judaísmo. E muitos judeus se converteram para o islamismo, né? Pode-se dizer que depois que houve o exílio, os que permaneceram lá em Israel, no antigo Israel e na dominada Palestina romana, aquelas pessoas, depois do período islâmico, se converteram para o islamismo na sua quase totalidade, né? E eles eram judeus que se converteram para o islamismo. Então, depois que você tem filho e neto, essas pessoas, para todos os efeitos, são muçulmanos. E quando esse tem filho e neto, pronto, aí que esquece mesmo da origem que havia, né? E até porque tem o negócio de mudar o nome e tudo isso. Então, o Ramban constantemente responde às questões para mostrar as diferenças, né, que existem entre o pensamento filosófico islâmico e o judaico. Veja que, apesar do islamismo ser monoteísta, ele comete equívocos filosóficos, como essa consideração dos filósofos do período de Deus levantando e sentando literalmente. Ou seja, eles também pecam continuamente na ideia de Deus pessoa.
né? E nós vemos isso até hoje. O islâmico defende Deus, né? Ou seja, entendeu? Deus é uma pessoa, né? Que eu tenho que defender. Eu luto por ele, ao invés de eu deixar a coisa como está. Né? Não pode. Então, quando você defende a honra de algo, você que protege algo e não aquele algo que protege você, fica muito claro quem é o alto da história. Né? Então, isso é prestar culto para si mesmo, do mesmo modo. Né? Porque eu que tenho que defender a honra do outro. Então, o maior defende o menor. Né? Ou seja, o Deus islâmico é a imagem e semelhança dele mesmo. É o ego dele inflado e transformado em Deus. Né? Daí matar por isso, morrer por isso, porque todo ser humano que mata e morre faz isso pelo ego mesmo. Então o Maimonides constantemente responde para contrastar e prover sua comunidade com ferramentas intelectuais para entender qual é a falácia do islamismo, por que razão nós não aceitamos essa religião, se ela é monoteísta, se ela inclusive é do Oriente Médio, né, de pessoas ali que são povos irmãos e tal. Né, qual que é o problema? Então, os comentaristas tiveram certo trabalho com a versão maimonidiana de Hagigah, citada no livro, porque a primeira coisa que salta à vista de quem compara é que ela não é exatamente a versão que nós temos na versão de Vilna. Ou seja, a herança talmúdica daquele trecho, que é a versão mais popular, não é exatamente registrada do jeito que o Rambam colocou. O que indica que o Rambam tinha um outro manuscrito do Talmud que variava naquele ponto e quem sabe em outros pontos também. Né? Então a versão dele, ele diz que no mundo acima não há sentar nem levantar. É o trechinho. A linha é boa para o Rambam, porque ele usa o termo para o próximo capítulo, né? Como nós veremos. Fala de Amidá, do estar de pé, né? No sentido de levantar e quimar, que é o tema do nosso capítulo. Agora, o problema é que no texto popular a passagem não é sobre a divindade, como seria na versão que o Rambam deixa transparecer. A passagem talmúdica na versão de Vilna é sobre o Metatron. Por isso que eu falei que é a passagem do Metatron, mas não é a passagem do Metatron para o Rambam. Então a citação maimonidiana do Hagigah é importante porque o segundo capítulo daquele tratado talmúdico é, digamos assim, a fonte principal do misticismo, como eu falei na aula anterior. E Hagigah 15a é uma das sugiot que coloca esses dois atores em cena no drama da ascensão. Né? Nós temos o Ben Zomá e o Acher, que é o Rabino Elisha Ben Abuyá, ou, melhor dizendo, o ex-Rabino Elisha Ben Abuyá. Então, o tema da página é a questão filosófica do dualismo. E aí, por uma questão ali filosófica, você conecta aquilo com o maniqueísmo também, né, de um modo mais restrito, porém, mas é esse o tema. A internexão, né, a relação entre matéria e forma, entre a divindade e malachim, entre macho e fêmea, etc. etc. Né? E aí a passagem diz o seguinte, então eu separei a passagem toda para que vejamos. Né? Então, a Guemará havia declarado que o Acher cortou as raízes. Isso já é o trecho. Né? Acher kitzetz bintiut. Então, a Guemará tinha dito antes que o Acher cortou as raízes. Esse é o eufemismo de que ele saiu da religião. Né? Com relação a ele, o verso diz, não deixe a sua boca trazer pecado à sua carne. Esse trecho é de Kohelet 5:5. Né? A Guemará então pergunta, o que foi que o levou a sair da religião? O que foi que o levou a isso? Né? Então a Guemará responde, ele viu um malach, o Metatron, que recebeu permissão de sentar e escrever o mérito de Israel. Ele disse, há uma tradição de que acima não há ninguém sentado, nem competição, nem dar as costas perante ele. Esse é o sentido, o eufemismo para todos estão perante a divindade. Nem há letargia. Então, vendo que alguém, além de Deus, estava sentado acima, ele disse, talvez, Deus nos livre, existam duas autoridades, e existe uma outra fonte de poder de controle do mundo, além de Deus. Isso levou a Acher a sair da religião, diz a Guemará. E aí a Guemará relata a seguinte anedota, usando ainda o mesmo conceito. Né? Porque, enfim, tudo isso aqui foi
Ele viu um malach, né? Ou seja, isso foi uma visão, um sonho que ele teve. Que é, na verdade, esse sonho é a tradução do evento real que ocorreu, que eu já contei para vocês, que foi ele ver o filho subir na árvore, porque está escrito na Torá, prolongará os seus dias, se você pegar o ninho, se você pegar os ovos do ninho e deixar ir a mãe. E aí o filho cai e morre, e ele relaciona isso a não tem Elohim, né? Então é aquela visão religiosa extremamente egoísta, né? No fundo é isso. Porque não se trata da questão da tragédia da criança ter morrido, e sim do fato da pessoa convencer-se de que comigo isso não pode acontecer, porque eu sou especial. Né? O filho dos outros pode morrer, cidades inteiras podem morrer também, mas eu não posso. Isso não pode acontecer comigo, né? Porque senão Deus não existe. Então é muito interessante o que leva a pessoa a isso. Né? Mas aí o restante do trecho, então, trabalha sobre essa questão da história do Metatron, do relato do Metatron. Então a Guemará relata, eles removeram o Metatron de seu lugar acima e o feriram com 6 barras, como se fosse dizer labaredas, né, de fogo. Eles disseram ao Malach, por qual razão, quando você viu Elisha ben Abuyá, você não ficou em pé perante ele? Então é uma cena de que o Malach cometeu uma infração, ele foi chicoteado com um chicote de fogo, como alguém diz, né? E apesar disso, como ele estava envolvido, ele recebeu permissão de apagar os méritos do Aher, causando que ele errasse. O eco divino emanou dizendo, voltem filhos rebeldes, menos o Aher. Ao ouvir isso, então aparentemente o Elisha ouviu isso, né? Ao ouvir isso, Elisha ben Abuyá disse, desde que um homem, falando dele mesmo na terceira pessoa, né? Desde que um homem foi banido daquele mundo, que ele vai desfrutar este mundo. Então o Aher desviou-se. Ele foi e encontrou uma prostituta e solicitou dela os seus serviços. Ela lhe disse, você não é Elisha ben Abuyá? Ele arrancou um rabanete de uma horta de rabanetes no Shabat e deu a ela, para demonstrar que ele não mais seguia a Torá. A prostituta, segurando o rabanete, disse, esse é outro. Ou seja, ele não é mais Elisha ben Abuyá. Por causa do apelido que a prostituta deu para ele, todo mundo passou a chamar ele de o Aher, o outro. Então por isso que a gente chama esse rabino de Aher. Né? Foi essa prostituta que deu para ele esse apelido. Falou, tá bom, mas você não é o Elisha ben Abuyá, você é outro. É interessante esse trecho por várias questões. Né? Primeiro, porque o Elisha ben Abuyá tem os seus ensinamentos perpetuados na Mishnah, no Tratado de Avot. E aí é muito interessante, porque se ele era o apóstata, o herege, então por que os ensinos dele continuam mencionados no Pirkei Avot? Né? Os sábios tinham apreço por ele. E quando fala que ele cortou as raízes, falando do evento real, que foi a morte do filho dele, e dessa visão que representa as elucubrações internas dele, aí nós temos, inclusive, um enorme aprendizado da corroboração, inclusive da pouca relação entre a construção da narrativa e o seu simbolismo e o evento de fato ocorrido. Perceba quão distante é a narrativa do evento de fato ocorrido. O evento de fato ocorrido tem a ver com ele e com o filho dele. Mas essa narrativa não tem nada a ver com isso. É uma visão de um malach que está numa dimensão, está sentado. E aí as conclusões que ele tem mediante isso daí. Né? Quer dizer, ele saiu por causa da confusão sobre haver 2 autoridades. Mas suponhamos que tivesse mesmo 2 autoridades. Nós teríamos obrigados a admitir isso, se isso fosse fato. Entendeu? Então isso mostra uma pessoa que, ao estudar, ao abordar um determinado conhecimento, se não for do jeito que eu quero, eu não aceito. Entendeu? Ou seja, eu só acredito em mim mesmo. Eu só aceito a mim mesmo. Só as minhas ideias terão o meu culto. Né? Eu não posso aprender nada porque eu sei todas as coisas. Então, apenas se eu mesmo me cultuar é que o meu culto é válido. Porque suponhamos que a informação nos surpreende. Suponhamos que um conhecimento do universo contradiga aquilo que a gente pensa. A nossa obrigação como estudioso é admitir os fatos. Eu não posso negar isso. Né? Uma pessoa de outra religião, suponhamos, vem e faz uma mágica. E aí repete essa mágica aos milhões. E fica comprovado que aquela pessoa tem poderes mágicos.
eu não posso negar isso, mesmo que a minha postura seja contrária a isso. Eu não posso negar isso. O cara tem realmente poderes mágicos. Né? Não há o que fazer a respeito. Nós temos que admitir os fatos. E o Talmud ensina exatamente isso. Agora, a postura dele, não. Né? Como aquilo causou uma confusão, então eu não quero mais. Então, mesma coisa, esse é o paralelo da questão do filho. Né? Se o meu filho morreu, então meu filho não pode morrer. Né? Porque você tem no Talmud um rabino chamado Rabino Yehuda. Ele tinha 9 filhos. Ele perdeu os 9. Os 9 filhos. Ele foi visitar o Rabino Eliezer, que estava doente. E aí ele falou para o Rabino Eliezer: qual o motivo de você estar triste? Ele falou: será que é porque você sofreu alguma tragédia? Aí o Talmud diz: ele então enfiou a mão no bolso e tirou o dentinho do último filho dele que havia morrido. Ele falou: olha, esse aqui é um dente do meu filho, que eu guardo de lembrança. Ou seja, ele teve a criança só até ela ter 6 anos, 7 anos, a criança faleceu por qualquer razão. Ele perdeu 9 crianças. Isso era muito, muito comum no mundo antigo. As pessoas perdiam os filhos. E em nenhum momento ele, Deus não existe. Perdi meu filho, Deus não existe. Não é assim que funciona. As coisas não têm que ser flores para você, porque isso não tem absolutamente nada a ver com a existência ou inexistência da divindade. A divindade não é um caixa eletrônico da onde você tira dinheiro, não é um sistema para te prestar favores. Não tem que prestar atenção em você. Então a maturidade dos sábios do Talmud com a vida transcendia essa visão infantil de que Deus só é Deus se ele fizer mágica para mim. Então é muito interessante isso daí. Só que mais interessante ainda é depois a Guemará colocar o Metatron numa cena, né, onde ele é punido. Nós fizemos há certo tempo já um estudo a respeito dos possíveis significados dessa específica cena do Metatron sendo retirado, sendo punido. E nós falamos a respeito de que outras religiões transformaram a figura do Metatron no paralelo, no poder paralelo, no Shituf. Né? Então isso provavelmente teria acontecido na época dos sábios do Talmud. Então eles colocando uma cena onde o Metatron é punido, eles estão, portanto, falando para os ignorantes que o Metatron não manda em nada. Né? Ele era um servo e tal, e tal, e tal. Seja como for, Metatron ele é chamado de Sarapanim. Sarapanim é a expressão para príncipe do semblante. Né? E no Talmud, Tratado de Sanhedrin 38b, usa esse tipo de expressão para dizer que é porque o nome do Hashem está nele. E esse é muito interessante, né? Porque Metatron é uma palavra provavelmente grega, como nós veremos. Então não tem nome divino nenhum. E aí os Mikraim, já no começo do movimento, porque eles têm uma versão não canônica do Talmud, alegando que os sábios do Talmud falavam X, Y, Z. Sobre esse trecho, eles dizem que o Metatron que é menor que Hashem. É assim que eles falam do Metatron, o menor que Hashem. E no misticismo Eihalot, que é o misticismo espanhol, o Hanoch, aquele cara que andou com Deus, né, e tal, no Bereshit 5, ele foi para o céu sem morrer. Isso significa dizer, segundo o misticismo, que ele que virou o Metatron. Então, o Metatron tem várias atribuições na literatura esotérica medieval. Dizem que ele é o escriba celestial, o advogado dos homens no tribunal divino. Alguns vão dizer que ele é até o criador, né, cabalistas vão dizer é o criador do mundo físico. Enfim, ou seja, ele tipo trabalha para Deus, entendeu? Deus cria o universo, mas você fica com os mundos, você com as estrelas, entendeu? E tem um texto chamado Shiur Komá da Kabbalah, muito antigo, que identifica o Metatron como Metatron de 7 letras. Eu achei muito interessante, porque eu achei isso parecido com aquela coisa da Umbanda, do caboclo das 7 flechas. Né? Eu ficava pensando, 7 flechas? Né? Porque poucas flechas. Por que não 3 flechas? Por que não 20 flechas? É específico, né? Então, os simbolismos dos números, 6, 7, aquela coisa, né? E aí o Metatron das 7 letras, e ele é identificado com a emanação divina, enquanto que tem um outro Metatron, que é o Metatron das 6 letras. E aí o Metatron das 6 letras é o tal do Hanoch.
tipo meio que fazendo a confusão, porque um texto talvez diz que era a emanação divina, outro texto talvez diz que era o Hanor, e aí o autor do texto meio que resolve a contradição, criando essa solução, né? Aspas. Então o nome provavelmente vem da combinação de duas palavras gregas, a palavra meta e a palavra tronos, que aí faz todo sentido, Metatronius, que aí é aquele que serve atrás do trono, que nem, não sei se vocês assistiram a série Game of Thrones, né? Tinha o rei e tem pessoas que ficam atrás do trono, os conselheiros do rei. Né? Então, entendeu? Por isso Metatronius, então tipo, o cara que é Metatronius, o cara está além do trono, né? Porque tudo bem, o cara que está no trono é o que manda, mas e o cara que aconselha o que está no trono? Esse é o que manda de verdade. Né? Então, Metatron seria então essa figuraça aí, né? E aí você tem, inclusive, o Rabino Yitzhak Diaco, sobre o qual nós já falamos no grupo de estudos, quando nós falamos a respeito daquela teoria de universo antigo dentro da tradição judaica clássica, né? E de textos antigos que falam sobre isso. O Rabino Aryeh Kaplan, quando ele fez aquele livro tentando explicar que Kabbalah, na verdade, seria uma alusão a coisas científicas, e ele escreveu um livro para tentar demonstrar isso, e fez muito bem o trabalho dele. Eu gosto muito do livro, e o livro tem título comprido, né, que fala a ressurreição dos mortos, a idade do universo, de acordo com a Kabbalah. Para ele, Kabbalah não era mística, segundo o Rabino Aryeh Kaplan. Ou seja, não tinha a ver com mágica na visão dele. Na visão dele, a Kabbalah tinha a ver apenas com conhecimento científico. Então era uma visão totalmente radical, não seguiram ele depois que ele faleceu, né? Não, mas usam a opinião dele quando há algum tipo de discussão entre ciência e religião. Dizem assim, o judaísmo não é verdade. Ele fazia isso, porque ele tinha estudado um pouquinho mais e ele fazia uma relação entre o misticismo e a ciência pós-moderna para dizer que o misticismo seria uma espécie de alusão à ciência pós-moderna. Né? Não alusão direta, mas para mostrar que, como a ciência desbrava novos conhecimentos, os verdadeiros buscadores do conhecimento seriam pessoas que também desbravavam e ousavam pensar coisas que ninguém pensava. E aí ele dá os exemplos nesses casos. Um livro muito bom, tem em português, vocês deviam procurar se vocês não têm esse livro. E esse Rabino Yitzhak Diaco foi o rabino, como eu disse, que fez aquela alusão. Uma mera alusão, ele não tirou do nada, nem inventou de lugar nenhum. Está realmente no Talmud. Então, tudo bem, essa parte ele não criou. Né? O Talmud fala que houveram 974 gerações antes do Adam Arishon. Né? O Talmud, só que o Talmud fala que antes do Adam Arishon é antes da criação do mundo. Isso é muito interessante. É aquilo que eu já expliquei a vocês sobre o fato de que criação do mundo implica criação do homem. O mundo é essa nossa percepção do mundo. Não é o mundo no sentido físico, mas no sentido o mundo para nós. O mundo só existe a partir do momento que você o contempla, a partir da sua consciência. Então a criação do mundo é a criação do homem. Né? Porque o mundo é o mundo tal qual visto pelo homem. Então antes de haver homem, havia mundo, mas não existia para nós. Né? Porque se você não tem consciência, o mundo não existe para você. De modo tal que 974 gerações houveram antes do Adão. E aí ele usa aquele cálculo de que 1000 anos para Hashem é como um dia, e aí ele chega na